Como temos visto ao longo dos estudos dirigidos do livro de Enoque, esse é um escrito que precisa ser muito bem estudado. Nós precisamos ler, reler e refletir bem nos tipos de coisas que ele diz, pois, por causa do sistema religioso dominante, ele foi deixado de fora por muitos anos, mesmo sendo espiritual. E agora fica parecendo para algumas pessoas que ele é incompreensível. Por causa disso, tem aumentado o número de vídeos na internet ensinando e pregando por que o livro de Enoque não é inspirado. Não é de me espantar isso, porque ele não é de tão fácil compreensão para quem não tem noção realmente do que ele representa. Talvez muita gente ainda não tenha conseguido assimilar o quanto é profunda essa questão de portões no céu que o livro de Enoque mostra. Mas esse tipo de questão também nos mostra o quanto o livro de Enoque é espiritual. No relato do dilúvio, por exemplo, na Bíblia, a tradução inadequada colocou que se abriram as comportas dos céus para a chuva cair, a chuva do dilúvio. Mas no texto original diz que foram abertas as chaminés dos céus. O fato é que, embora o conhecimento da Terra plana descreva o firmamento do céu como uma cúpula fechada, ela não é totalmente fechada, não é totalmente vedada. Até do ponto de vista da própria Bíblia, sem contar com o livro de Enoque, existem várias aberturas e passagens no firmamento do céu, que são as passagens por onde as coisas do mundo espiritual entram e saem do nosso mundo. Isso é bíblico, e é do livro de Enoque também. Como nós já temos visto ao longo dos estudos anteriores do livro de Enoque, e também algumas coisas relatadas nos livros bíblicos, como Apocalipse, por exemplo, chuva, neve, geada, orvalho, estas coisas não são produzidas aqui no nosso mundo, no mundo material. Estas coisas são produzidas no mundo celestial e vêm de lá para cá. Estas coisas são coisas que Deus criou para o bom funcionamento da Terra. E hoje, nesse estudo aqui, referente aos capítulos 75 e 76, falaremos alguma coisa a respeito dos ventos, que também procedem do mundo celestial para cá. Essa ciência fraudulenta que tem aí hoje em dia, na verdade ela não consegue explicar nem como o vento se forma e nem de onde ele vem para onde ele vai, literalmente. Mas os ventos são forças espirituais, não dá para compreender totalmente as coisas espirituais pela ótica humana. E a ciência fraudulenta que tem aí, ela é uma ótica totalmente humana, que tenta eliminar a existência das coisas de Deus. É impossível explicar as coisas espirituais pela ótica humana, e por isso eles criam várias explicações, como a gente já sabe. A gente vê em reportagens de TV o quanto um vento é forte. Um vento é algo tão poderoso que ele consegue arrancar uma árvore do chão. Você imagina isso? Os humanos não conseguem nem enxergar um vento, não conseguem saber de que lado que o vento veio e para que lado que ele está indo agora. Mas mesmo assim, ele demonstra toda a sua força. Um vento consegue derrubar uma casa, um muro, um galpão. Embora a definição oficial de vento diga que um vento é um fenômeno que se forma na atmosfera, na verdade o vento é uma força espiritual. Inclusive no idioma hebraico, vento é ruach, mesma palavra para espírito. Espírito de Deus, ruach Elohim, é o vento de Deus. Mesma tradução. Vamos entender um pouco dos ventos fazendo a leitura do capítulo 75. Diz assim: E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos na frente do céu, 3 no oeste, 3 no lado direito do céu e 3 no lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo, quando eles são enviados para destruir a terra e o céu acima dela, todos os seus habitantes e tudo que está nas águas ou na terra seca. O primeiro desses ventos procede do portão denominado do leste, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Desse portão sai destruição, seca, calor e perdição. Do segundo portão, o do meio, procede igualmente equidade. De lá emanam chuva, moderação, saúde e orvalho. E do terceiro portão ao norte vem o frio e a seca. Depois destes procedem os ventos do sul, através de 3 principais portões,
através do seu primeiro portão, que está inclinado para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um odor agradável, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está a oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois desses estão os ventos do norte, o que é chamado do mar. Eles vêm dos 3 portões. O primeiro portão é o que está ao leste, inclinando-se ao sul. Desse vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E no terceiro portão, que está ao leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. Depois destes, no quarto quadrante, estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminado. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém. Essa foi a leitura do capítulo 75, versículo 1 ao 13. Aqui vemos o texto falando sobre portões por onde os ventos entram aqui nesse mundo para executar suas funções. Como temos visto nos outros estudos anteriores, estes portões do céu são as passagens do mundo celestial para o nosso mundo. E por essas passagens entram no nosso mundo as estrelas, a neve e a geada e a energia do sol e da lua. Mas não apenas isso, também entram os ventos. Um vento é uma força espiritual que vem de lá do mundo celestial para cá, ao invés de se formar aqui nesse mundo. E Deus também usa ventos para cumprir seus propósitos. De todos os escritos do Pacto Novo, chamado Novo Testamento, o que mais tem paralelos e referências com o livro de Enoque é justamente o do Apocalipse. E no capítulo 7, em sua visão, Yohanan descreve o seguinte, Apocalipse 7, versículo 1, Yohanan diz: Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar e nem contra árvore nenhuma. No momento em que Deus estava fazendo acontecer cada propósito que ele estabeleceu, ele ordenou a anjos que segurassem os ventos para que não soprassem. Que visão interessante! Um anjo retendo, segurando o vento. Um anjo consegue segurar o vento por quê? Porque o vento é uma coisa espiritual, assim como os anjos também são. É uma ferramenta espiritual, basicamente, utilizada tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê no texto de Jó capítulo 1, verso 19, nos relata o quê? Que ao permitir Deus que Satã tentasse a Jó, para provar a fidelidade dele, um vento veio do deserto e derrubou a casa de seus filhos sobre eles, de modo que eles morreram, os filhos de Jó morreram. No tocante à função dos ventos, o livro de Enoque não inventou nada, ele apenas trouxe a público a explicação desse fenômeno que nós chamamos de vento. Veja que Satã usou o vento para derrubar a casa dos filhos de Jó e matar a todos eles de uma vez só. O que nós vemos ao longo do capítulo é que pelos portões celestiais entram chuva, orvalho, seca, destruição e todo tipo de vento que age aqui na terra. Tanto os ventos quentes, que causam a aridez, quanto os ventos frios. Aquilo que nós chamamos de frente fria, por exemplo. Tudo isso vem de lá do mundo invisível. Ferramentas enviadas por Deus para o funcionamento da Terra. A Terra é algo que Deus criou para funcionar e tem todos os elementos funcionais que ajudam a Terra a funcionar bem, como uma boa criação. Porque a Terra precisa funcionar bem. Ela não foi feita para ser só seca, ou só inundada, ou só quente, ou só fria. Deus criou vários elementos que ajudam a Terra a funcionar de um modo equilibrado. E um desses elementos é o que nós chamamos de vento. Assim como a chuva, neve, orvalho. A meteorologia aqui do mundo consegue fazer previsões de tempo com base na observação climática. Por quê? Porque com aparelhos tecnológicos eles conseguem monitorar o movimento de chegada dos ventos. Massa de ar, frente fria e não sei o que. Esses são os tipos de vento, como nós lemos ainda agora no capítulo 75, que existem vários tipos de vento.
Essas coisas que nós chamamos de massa de ar quente, massa de ar frio, não sei o que, são os tipos de ventos que vêm do mundo espiritual para cá. Tudo isso que Deus envia regularmente para ocasionar um funcionamento equilibrado da Terra. Nem muito quente, nem muito fria, nem muito seca, nem muito inundada. Tudo no equilíbrio. E às vezes Deus extrapola um pouco desse equilíbrio quando é em tom de punição ou disciplina sobre o ser humano. Capítulo 76 diz assim: o primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque Elion desce, e lá desce com frequência aquele que é bendito para sempre. O vento ocidental tem um nome de diminuição, porque ali todas as luminárias dos céus estão diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes. Uma é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve. E a terceira parte contém o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde procede o congelamento, enquanto os dias, estações e anos apartam-se e passam. Eu vi 7 rios sobre a terra, maiores do que todos os outros rios, um dos quais toma seu curso do oeste. Para um grande mar suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte. 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra, 7 no grande mar. Esse foi o capítulo 76. Como acabamos de ver, ventos também têm nome. Já foi dito nos estudos anteriores que tudo que Deus criou tem nome. E realmente, tudo que Deus criou tem nome, inclusive os ventos. Versículo 2 diz que o vento do sul é chamado assim, vento do sul, porque Deus desce com frequência no sul, e esse vento desce junto com ele. Olha só que interessante essa fala. Deus desce com frequência na região sul da terra. Interessante isso. O que nós chamamos de sul, na verdade, não é um ponto só da terra, é toda aquela cadeia montanhosa de gelo que circunda o platô terrestre. Toda aquela cordilheira de gelo que rodeia o círculo terrestre. Nos livros de Zacarias e Apocalipse está escrito que os 7 Espíritos de Deus percorrem a terra toda. Os 7 Espíritos de Deus, os 7 ventos de Deus, conforme o termo original. Deus desce com frequência naquela região, na região sul. Por que exatamente ele desce, não tem como a gente saber. E a gente vê no texto que além dos ventos terem nomes diferentes, eles têm funções diferentes. O vento que sopra no meio dos humanos é um, o vento que sopra nos mares é outro, e outros ventos são para bosques, rios e vales. Cada vento tem a sua função. Furacões e tufões são tipos de vento. E ainda nos é apresentado um mistério. Enoque viu 7 montanhas mais altas do que todas as outras, da onde provém todo o congelamento. Será que essas 7 montanhas estariam localizadas na cordilheira de gelo que circunda a Terra? E Deus desceria no sul talvez para produzir esse congelamento, ele mesmo pessoalmente? Porque é o congelamento dessa cordilheira que mantém os mares seguros na nossa Terra, que é plana e não esférica. E diz que essas 7 montanhas que produzem o congelamento são mais altas do que todas as outras. Poderíamos especular que entre essas 7 montanhas Enoque está se referindo ao Monte Everest, ao K2. Não, as 7 montanhas que ele viu são mais altas do que todas as outras da Terra. É inegável o fato de que o sistema político mundial esconde a Antártida do resto do mundo. Lá deve ter algo que não podemos ver, entre aspas. Um lugar que teoricamente só tem gelo e frio, e é mais protegido do que qualquer outra nação. Se você tentar ir hoje na Antártida, lá tem navios de vários países do mundo. Se você tentar avançar, eles rendem você com canhões e não deixam você passar. Tem que ter autorização para entrar lá. É tanta restrição que dá até para desconfiar. Para você ir fazer uma expedição na Antártida, você tem que conseguir uma autorização especial para ir lá. E mesmo assim só pode ir até um determinado ponto. Aí eu pergunto, para que isso tudo, se lá só tem gelo? Pelas coisas que tenho ouvido, suponho que lá podem ser encontrados elementos que desvendem algo sobre o verdadeiro formato e o verdadeiro funcionamento da Terra.
são coisas que eles querem esconder do resto do mundo. Porque quem manipula a informação, manipula multidões. Mas enfim, esse estudo é basicamente para falar sobre isso. Ventos são forças espirituais fundamentais para o funcionamento da Terra. Cada vento tem um nome e uma função diferente. Cada vento atua numa região diferente da Terra. O vento é uma força espiritual e vimos que em hebraico vento é a mesma palavra para espírito, Ruach. O que as pessoas costumam chamar de Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que significa o Espírito que santifica ou o Espírito Sagrado, também pode ser lido como o vento sagrado. Mas deixemos os mistérios de lado e vamos nos focar no que está revelado a nós humanos. Na medida que Deus for revelando algo, se Ele quiser revelar algo a mais, aí fica bom para a gente compreender. Nunca tentando compreender tudo, mas apenas aquilo que está disponível aos humanos. Ventos são forças espirituais que procedem de lá do mundo espiritual para cá. Não se produzem aqui, eles são produzidos lá e são enviados para cá, cada um com uma função. No próximo estudo, do capítulo 78 a 83, nós já falaremos sobre outra coisa totalmente diferente, o legado de Enoque. Como ele transmitiu tudo o que aprendeu de Deus a seu filho Matusalém para que o verdadeiro legado não se perdesse de nós humanos. Até o próximo estudo.